Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês aí, ó, meus amados. Mais uma semana nós estamos aqui juntos, né, para falar da palavra do Senhor, para falar de um tema muito interessante, né, que são as 5 virtudes de um homem e de uma mulher de Deus. Irmãos, a palavra de meditação que eu quero deixar aqui para vocês está no livro de Jó, né? Jó 1 e versículo 1, que diz assim, ó: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que o fim o Senhor lhe deu, porque é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Né? Aqui essa palavra se encontra em Jó 5 e também é uma reflexão de Tiago 5, né? Irmãos, aqui nesse trecho, nesse texto, nós vamos encontrar virtudes que nós precisamos para que nós venhamos vencer as dificuldades. Virtude é essa que a palavra do Senhor vai nos ensinar nesta semana, né? Talvez você que esteja aí, está lutando, está pelejando, está batalhando, né, para conseguir algo da parte de Deus, ou uma vitória aí no seu lar, ou é uma vitória no seu trabalho, né? E eu creio, irmãos, que estas virtudes que a palavra do Senhor vai nos ensinar nesta semana, vai te ajudar a vencer, vai te ajudar a romper barreiras, a romper fronteiras, né? Nós conhecemos a palavra do Senhor, nós vemos a história, né, de sofrimento da vida de Jó, né? Nós sabemos que a luta dele foi muito grande, né? Nós sabemos que só pela fé mesmo ali que ele venceu e pelas essas virtudes que o Senhor Jesus ele entregou, né? Nós vemos através da palavra do Senhor que nos momentos difíceis, nos momentos trágicos da vida, é nesse momento que Deus ele revela a nós a sua misericórdia. É nesses momentos de dificuldade que Deus vem nos entregar aquilo que nós não conseguimos. Porque diante dessa tragédia que aconteceu na vida de Jó, né, para quem não conhece a história, Jó era um homem íntegro, Jó era um homem reto, e a palavra de Deus diz que ele desviava do mal. Mas teve um certo dia que o inimigo, observando a vida de Jó, né, quis tocar na vida de Jó e foi até os céus e pediu permissão para Deus, né? E ali, irmãos, para deixar claro aqui, Deus ele sabia que Jó ele era fiel. Deus conhecia o seu filho, né? E ali Satanás começou a falar para Deus assim: ah, mas é fácil Jó te servir, porque ele tem tudo. Você dá tudo para ele, ele tem vida boa, ele tem família boa. É fácil ter um coração íntegro, é fácil viver em obediência, porque o Senhor não deixa faltar nada para ele. Aí Deus falou assim: então vai, né? E toca na vida de Jó. Mas no momento que Deus deu essa permissão, irmãos, ele sabia, Deus conhecia verdadeiramente a vida de Jó. Deus conhecia verdadeiramente o coração de Jó. Por isso eu te digo, minha amada, meu irmão, você que está vendo este áudio, muitas das vezes tem passado por lutas travadas e não tem entendido. Mas eu te digo neste dia, nesta semana, Deus ele conhece o teu coração de adorador. Se você está passando essa luta, é permissão de Deus. E foi uma confiança que Deus te entregou para que você passasse. E é nesse momento de dificuldade, é nesse momento de barreiras, que Ele vai te entregar os melhores dons que você não consegue por você mesmo.
É neste momento que Deus ele vai te entregar as virtudes que você precisa. Aqui, a primeira virtude que eu vejo aqui nessa passagem é que nós precisamos ser sinceros diante de Deus, para que nós venhamos vencer as dificuldades e as barreiras. Nós vemos aqui que Jó, diz aqui no versículo 1, que Jó era sincero diante de Deus. Ou seja, nós precisamos ser uma pessoa sincera diante de Deus, né? Alguém que exprima sem artifício, sem intenção de enganar e sem disfarce, né? Porque, irmãos, com disfarces de adorador, nós não vamos vencer a batalha. Com disfarce de crente, nós não vamos vencer o diabo. Nós precisamos ser verdadeiramente sinceros. A primeira virtude que eu e você temos que ter diante de Deus é a sinceridade para vencer as barreiras e as dificuldades, né? Nós devemos ser irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, né? No meio de tanta perversidade, no meio de tanta falsidade. Deus, ele tem os seus filhos e ele quer que nós venhamos ser sinceros diante de Deus. Segundo ponto, nós, como mulher de Deus, nós precisamos ser reto. Nós precisamos ser homens e mulheres de Deus com coração reto. No versículo 1 também nós vamos ver que Jó era um homem reto, era uma pessoa reta, alguém que age com integridade, com sinceridade, com imparcialidade no meio da diversidade, né? Aqui, irmãos, nós vemos também em Jó 31, que diz assim, ó, que pôs em mim Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Será que se Deus nos permitir hoje colocar em situações difíceis, colocar nós na balança, será que Deus vai conhecer a nossa integridade? O que eu e você que está ouvindo este vídeo tem para oferecer para Deus diante a luta e a dificuldade, a prova que Deus está nos colocando? É a integridade? É a sinceridade? O terceiro ponto, irmãos, que eu e você temos que ter quando a adversidade ela bater em nossas portas, é o temor a Deus, né? Sem temor a Deus nós não vamos conseguir a nossa vitória, né? No versículo 1 nós vemos que Jó era um homem temente a Deus, uma pessoa que teme a Deus, é uma pessoa que reverencia a presença de Deus, é que reconhece em todos os teus caminhos. Um salmo diz que nós precisamos reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. Será que nós temos o temor de conhecer? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Eis-me aqui, Senhor. Será que nós temos sido homem e mulher de Deus para falar assim? Nu eu vim para o mundo e nu eu voltarei. Nu o Senhor me trouxe. Ou seja, sem nada, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas não esqueça, irmão e irmã, que Deus ele nos coloca na prova para nos provar. Se nós não formos provados, jamais nós seremos aprovados diante de Deus, né? Louvado seja Deus. Em Hebreus está escrito que devemos servir a Deus de modo agradável, com reverência e muita santidade, né? Sem temor a Deus, nós não vamos conseguir. O quarto ponto da nossa meditação desta semana é o homem que desvia do mal. A mulher e o homem que desvia do mal, ela alcança a sua vitória, né? Uma pessoa que desvia do mal é uma pessoa que evita e foge de toda aparência do mal, né? O Jó disse a verdade, a verdadeira sabedoria, apartar-se do mal, né? Irmãos, para nós vencermos as dificuldades, para nós sermos aprovados diante de Deus, nós precisamos fugir da aparência do mal.
Nós precisamos desviar do mal. Por quê? Porque a luta já se faz presente, né? Nós já estamos passando por dificuldade. Talvez você que está ouvindo este áudio fale assim, irmã, eu já não estou mais suportando essa adversidade, essa prova que Deus me entregou. Irmã, eu acho que eu não sou capaz. E aí, irmã, se você que está nessa dificuldade, meu irmão, você já não desvia do mal, aí que você não vence mesmo a prova, não é verdade? Então, uma das virtudes que eu e você temos que ter é desviar-se do mal. Desvia do mal, irmão. E não permita que o momento difícil te leve para outro momento mais difícil. Amém? O quinto ponto que nós temos que ter, irmãos, né, é ser pacientes. A paciência, irmão, nos faz vencer, né? Aqui, Jó era um homem paciente. Jó ficou conhecido na história universal como a própria, né? Como o homem que tinha paciência. Uma pessoa paciente é alguém que suporta as provações com resignação e espera com tranquilidade, com tranquilidade a solução dos seus problemas. Você tem tido paciência diante dessa luta? Ou você tem se entristecido, tem pecado com a sua boca, dizendo que não vai vencer, dizendo que não vai mais suportar? Eu te digo neste momento, tendes paciência. Em Tiago 5:11 também fala sobre isso. Os irmãos podem ir lá e conferir, né? Com paciência nós vamos vencer, meus irmãos, né? E aqui em Romanos 5, né, Paulo afirma que a tribulação produz paciência, e a paciência produz experiência, e a experiência produz esperança. Enquanto, irmão, então, não é em vão que Deus está nos testando, não é em vão que Deus tem deixado que a prova ela aconteça, porque é através da prova que nós vamos ser aprovados, é através da experiência que nós adquirimos a esperança, né? E no Salmos 40, versículo 1, Davi diz: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, né? Então, nós aprendemos na Bíblia, né, no decorrer da Bíblia, que aqueles que têm paciência, o Senhor alcança, né? Que se nós tivermos paciência para lutar, para orar, para esperar a nossa vitória, Deus vai nos entregar, né? Em Lucas 21:19, Jesus afirma que na paciência ganharemos as nossas almas. Louvado seja Deus. É com paciência, irmãos. Louvado seja Deus. E aqui, né, nessa semana, eu quero dizer para você, homem, mulher de Deus, tenha paciência. Vamos conseguir a nossa vitória, vamos vencer a nossa luta, vamos vencer a adversidade, vamos vencer aquilo que Deus tem permitido para que nós venhamos passar, porque nós já conhecemos a história de Jó. Deus deu a vitória para Jó, né? A palavra de Deus diz que no fim disso tudo, ele foi um homem sincero, ele foi um homem reto, ele foi um homem temente a Deus, ele foi um homem que desviava do mal, ele foi um homem paciente. E no fim, o que aconteceu? Todos quase conhecem a história de Jó. Deus, ele veio e deu a vitória. Deus, ele restituiu tudo o que Jó tinha e deu tudo em dobro para Jó. E não vai ser diferente na minha vida, não vai ser diferente na sua vida, mulher. Nós temos que ter essas 5 virtudes para que nós venhamos sair vitoriosos. Aleluia. Então, esta semana, fique com essa palavra no seu coração. Guarda essa palavra no seu coração. Amém? Fique todos na paz do Senhor Jesus.